Olá, meus amores, vamos aqui iniciando mais uma aula. Hoje vamos trabalhar aqui, turminha do terceiro ano, a nossa aula de geografia, trazendo como abertura aqui do capítulo 3, né? A página 26, que nós vamos abordar aqui o tema extração e transformação da matéria-prima. Bom, gente, nós aqui, nessa introdução, vamos entender o quanto a matéria-prima ela tem uma importância muito grande para nós, né? Quando a gente fala de matéria-prima, é tudo aquilo que a natureza nos dá e que nós vamos, ao longo do tempo, transformando em outros produtos. E aí, na página 26, que depois vocês vão se atentar para a leitura dessa página, ela vem trabalhar, gente, a questão dessa transformação. E ela utiliza, por exemplo, um produto aí, que ele é o ferro, dentro de uma imagem de transformação. Então, ele está dizendo, o autor diz para nós que nem tudo que é produzido no lugar onde nós vivemos, ele é daquele lugar. Ele é de origem daquele lugar. Por quê? Porque aquele produto nós podemos retirar da natureza. Porém, ele vai ser transformado e ele vai dar origem a outros produtos que não são os produtos correlacionados ao lugar onde a gente vive. Ele pode servir ao lugar onde você vive ou ele pode servir a outros lugares. E aí, nessa imagem da página 23, ele traz uma imagem no livro, de uma escavação, que é a extração, né, do ferro, né, retirado da natureza. E ele atribui essa imagem à correlação da natureza. Por quê? Porque a natureza ela é perfeita. Ela nos dá tudo o que nós precisamos, né? Aqui, por exemplo, falando dos minérios, por exemplo, do ferro, ela nos oferece o ouro, a prata e por aí vai, os outros minérios que nós conhecemos. É possível extrair da natureza o sal, é possível extrair da natureza a água, é possível extrair da natureza a madeira, né? E todos esses recursos que são matéria-prima que a natureza nos fornece, nós transformamos, nós modificamos para dar lugar a uma outra paisagem. Então, a paisagem por si só, ela sendo natural, ela já é uma beleza. Então, a tia colocou aqui, paisagem, natureza e homem. Por quê? Porque o homem, ele está interligado tanto com a modificação dessa paisagem, quanto com a transformação dessa natureza. Por quê? Porque da natureza se retira, por exemplo, a madeira. A madeira se constrói ponte, a madeira se constrói casa, da madeira se constrói os móveis de dentro da sua casa, da nossa casa. E quem faz essa transformação é o homem. Mas será se o homem conseguiria fazer essa transformação se não fossem os elementos da natureza? E para ficar bonito essa paisagem, ele teve que modificar e construir. Então, a paisagem natural, ela está interligada com os elementos da natureza, porque essa paisagem que se modifica, ela torna-se belo também essa natureza. Então, gente, para que se construa todos os elementos que nós precisamos no nosso dia a dia, teve que haver a modificação dessa natureza na construção de uma paisagem diferente. Para se transformar essa paisagem, ela teve que ser construída para dar origem aos elementos da transformação. E aí ele cita o ferro, né? Quando vocês estiverem lendo, vocês vão ver que um dos recursos, um dos elementos, da matéria-prima que se utilizou aí foi o ferro. Por quê? Porque o ferro ele está presente em quase todas as coisas que nós precisamos. Por exemplo, na viga de construção da sua casa, na sustentabilidade da sua casa. Ele está presente nos móveis que tem dentro de casa, na carteira da sua escola, nas portas que tem da sua casa, nas janelas e por aí vai. E ele está presente no nosso dia a dia, no automóvel que nós utilizamos. Então, o ferro ele é um elemento que, extraído da natureza, ele pode ser transformado e criado em outras fontes de utilidades para nós. E assim são os outros elementos que nós retiramos da natureza. E são abundantes o que a natureza tem para nos dar. E essa natureza,
ela se transforma numa paisagem modificada, que quem modifica é o homem, para que se possa construir e transformar em outros elementos dados para nós. Bom, gente, então aqui a tia só introduziu a página 26, porque depois nós vamos ter oportunidade de estudar essa página através das aulas pelo MIDI e para que vocês possam também se aprofundar. Eu quero que vocês pesquisem outros exemplos de matéria-prima para que nós possamos junto, né, construir o nosso conhecimento na nossa aula. Um abraço a todos.